Bom, nós já tivemos a proclamação do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Também tivemos uma prévia de 30 minutos nas nossas pequenas salas, onde cada um pôde colocar o seu entendimento, a sua opinião sobre esse trecho do Evangelho. E agora, então, nós iremos ouvir uma explicação sobre esse trecho do Evangelho de Mateus, que será feito pela Dirce e pelo Eduardo. Então, por favor, Dirce e Eduardo, podem compartilhar. Ok. Nós vamos falar sobre fazer as boas obras em segredo. Sobre a prática das boas obras, esmola, oração e jejum. Tal como para a maioria das religiões da Terra, a esmola, a oração e o jejum eram os 3 pilares da prática religiosa judaica. Todavia, quando essas práticas se institucionalizam e se legalizam, correm o risco de se transformar em pura rotina, superficialidade e hipocrisia. Assim acontecia no contexto religioso judaico, em que viviam as pequenas comunidades de Mateus, que procuravam a sua identidade como cristãos. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Mateus, por intermédio das palavras de Jesus, estabelece um princípio geral. As obras de piedade não devem ser praticadas para obter posição de poder, privilégio ou prestígio diante dos outros. Chamava-se de comediantes, hipócritas, charlatões, os que exibiam suas preces e suas oferendas aos sons de trombetas nas esquinas e nas praças, ou mudavam a aparência. E dizia: Não tomais um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para mostrar aos homens que jejuam. A forma correta de viver a piedade é bem outra. Nela, o fiel busca ser visto unicamente por Deus. O reconhecimento humano é dispensado, pois não tem valor algum. Basta que o Pai veja a esmola dada de maneira discreta. A oração deve ser feita no recolhimento do quarto, pois aí só o Pai será testemunha da sinceridade com que é feita. Por ocasião do jejum, aconselha-se a lavar o rosto e a perfumar a cabeça. Assim, somente o Pai verá o que se passa no coração de quem jejua. Engana-se quem procura agradar a Deus por um caminho diferente daquele indicado por Jesus. A esmola, a oração e o jejum conduzem-nos às únicas 3 realidades que não se dissipam. A oração liga-nos a Deus, a caridade ao próximo e o jejum a nós mesmos. Na homilia do Papa Francisco, na Santa Missa de 6 de março de 2019, ele dizia: eis para onde nos convida a olhar a Quaresma, para o alto, com a oração, que liberta de uma vida horizontal e rastejante, onde se encontra tempo para si próprio, mas se esquece Deus. E depois para o outro, com a caridade, que liberta da nulidade do ter, de pensar que as coisas estão bem, se para mim correm bem. Por último, convida-nos a olhar para dentro de nós mesmos com o jejum, que liberta do apego às coisas, do mundanismo que anestesia o coração. Sobre a esmola. Dar esmola significa dar de graça, dar sem interesse de receber de volta. Dar sem egoísmo,
sem pedir recompensa, em atitude de compaixão. Jesus fala sobre esta verdadeira caridade na parábola do bom samaritano, conforme Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Quem é o teu próximo? O homem recebeu tudo do Criador. Tudo quanto tem, possui porque o recebeu. Ora, se Deus dá de graça, e se o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e se Cristo se doou totalmente, dando sua vida, também o homem será capaz de dar de graça. E ao descobrir que dentro de si existe a sublime capacidade de dar, a exemplo de Deus e de Cristo, brotará nele esse desejo. Neste momento, a esmola começa a significar toda essa atitude de doação gratuita. Não só de bens materiais, mas o tempo, o interesse, as qualidades, o serviço, o acolhimento e a aceitação. Assim, quando a igreja convida os fiéis a exercerem a esmola, sabe muito bem que não é pela esmola em si que ela vai resolver os problemas sociais, mas é pelo que a esmola significa que ela vai realizar uma verdadeira promoção humana. Portanto, não é a quantia que importa, mas sim o gesto da esmola. Descobrimos, então, que no exercício da esmola está contida a atitude de conversão de nós mesmos em relação ao próximo. Sobre a oração. A oração é conversar com Deus. Oração é a aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Lembre-se, contudo, que Deus é uma pessoa comum. Deus não é uma pessoa comum. Ele é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todo o universo. E apesar de tanta grandeza e santidade, decidiu se importar contigo e te ouvir. A oração é importante para desenvolver amor, comunhão e conhecimento de Deus, além de demonstrar nossa confiança, gratidão e obediência a Ele. Como em qualquer relacionamento, a comunicação e interação são fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima do Senhor. Por meio da Bíblia, Deus fala conosco e em Jesus Cristo manifestou claramente sua vontade. Em resposta a isso, também nós precisamos falar com Deus, apresentar-lhes nossos pedidos, agradecimentos e interceder pelos outros. Se aproxime do Senhor, reconhecendo suas próprias imperfeições. Ele é bondoso, misericordioso e ouve as orações. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Se Deus já sabe tudo, por que precisamos orar? Sim, Deus conhece todas as coisas, mesmo antes de falarmos. Ainda assim, Ele quer que oremos a respeito de tudo na vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revela nossa obediência e dependência ao Senhor. A oração torna-nos conscientes da necessidade que temos de Deus e da confiança que Ele pode responder conforme a sua vontade. A bondade e misericórdia do Senhor estão disponíveis aos que creem. Quando clamamos com fé, muitos recursos que precisamos tornam-se acessíveis pela graça de Jesus Cristo. A oração move-nos para mais perto de Deus. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de pessoas como Jesus, Daniel, Moisés e Josué, que costumavam orar com frequência. Certamente, essa prática fez toda a diferença em suas vidas. Assim, aprendemos que a oração deve ser constante na vida do cristão. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E as orações não respondidas? Há muitas possibilidades para não termos respostas na oração. Por vezes o tempo, ou simplesmente o que pedimos na oração, pode não fazer parte dos planos de Deus. Mas ainda assim,
Sabemos que a vontade de Deus será sempre a melhor, e a sua graça é suficiente para nos ajudar nas dificuldades. Ore mais, seja autêntico e sincero ao falar com Deus. Ele responde às orações. Tenha também uma atitude de fé, humildade, dependência e gratidão. Ore mais pelos outros. Interceda pelos que sofrem, pelos órfãos, viúvas, pela igreja e pelos que precisam de salvação. Certamente você verá resultados de suas orações. Sobre o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual aprovada por Jesus Cristo. Ele próprio jejuou por 40 dias logo após o seu batismo nas águas. Os discípulos serviam ao Senhor, estando em jejum, quando o escolheram juntos, e por orientação do Espírito Santo, a Barnabé e Saulo para a obra de missões. A Quaresma é, portanto, um tempo privilegiado de jejum. Mas qual o jejum que o Senhor deseja do homem? Esta é a pergunta que guia, em 16 de fevereiro de 2018, a meditação matutina do Papa Francisco. O verdadeiro jejum, enfatiza o Papa, é aquele feito com coerência, não para ser visto. Jejum é muito mais do que comer menos na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Exercitar-se na prática do jejum poderá traduzir-se em fazer pequenas renúncias e abstinências, bem como a aplicação em pequenas boas obras. Por exemplo, renunciar a um gasto em vista do gozo pessoal e destinar o mesmo valor a uma obra de caridade. Renunciar a um certo descanso para concluir um trabalho que faz tempo está esperando. Ou ainda, renunciar a fazer um comentário negativo sobre alguém ou algo e procurar descobrir o que há de positivo neste alguém ou algo. O Pai Nosso. O Pai Nosso surgiu do pedido de Mateus, um discípulo de Jesus, que viu o seu mestre orar e queria aprender com o próprio Jesus a orar corretamente. O Pai Nosso é a mais perfeita oração, segundo São Tomás de Aquino, e a síntese de todo o Evangelho, segundo Tertuliano. O Pai Nosso é mais que uma oração, é um caminho que leva diretamente ao coração do nosso Pai. Os primeiros cristãos proferiam 3 vezes ao dia esta primitiva oração da Igreja, que era entregue a cada cristão quando do seu batismo. Entre nós, não deve haver um dia em que não procuremos expressar verbalmente a oração do Senhor, acolhendo-a no coração e realizando-a na nossa vida. E Santo Agostinho explica que todas as orações da Bíblia, inclusive os Salmos, se convergem nos pedidos do Pai Nosso. Percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor, Pai Nosso. Segundo o Catecismo, esta oração deve ser tida como o principal modelo de oração cristã, com o qual se inicia todas as demais orações. Todavia, não deve ser recitada como uma fórmula repetida maquinalmente. O Pai Nosso compõe-se de 7 pedidos ao misericordioso Pai do céu. Os 3 primeiros pedidos referem-se a Deus e à forma correta como o servimos. Os últimos 4 pedidos levam ao nosso Pai do céu as nossas necessidades humanas básicas. O número 7, na Sagrada Escritura, significa plenitude, plenitude de tudo aquilo que o homem precisa. Então, ela é fundamental, porque o que está contido no Pai Nosso é aquilo que nós precisamos para a nossa vida de cristãos, para a experiência da nossa fé em Deus. Seguimos com o significado de cada expressão rezada na oração do Pai Nosso e as explicações que o Catecismo Jovem e o CAT traz sobre esta oração.
Pai nosso que estás nos céus. O céu está onde Deus está. O céu não corresponde a um lugar, mas designa a presença de Deus que não está preso ao tempo ou a um espaço. Santificado seja o vosso nome. Santificar o nome de Deus significa colocá-lo acima de tudo. Venha a nós o vosso reino. Quando rezamos, venha a nós o vosso reino, pedimos que Cristo retorne, tal como prometeu, que o império de Deus, que já se rompeu entre nós, se imponha definitivamente. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando oramos para que a vontade de Deus se imponha universalmente, pedimos que aconteça na terra e em nosso próprio coração o que já acontece no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedir o pão para o nosso dia a dia torna-nos pessoas que esperam a bondade de seu Pai do céu, tudo o que é necessário, tanto os bens materiais como os espirituais. Nenhum cristão deve fazer esse pedido sem pensar na sua responsabilidade real por aqueles a quem faltam os bens mais básicos deste mundo. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão misericordioso que damos aos outros é inseparável daquele que nós próprios procuramos. Se não formos misericordiosos e não nos perdoarmos reciprocamente, a misericórdia de Deus não chegará ao nosso coração. E não nos deixeis cair em tentação. Porque corremos a cada dia e a cada momento o risco de negarmos a Deus e de pecarmos. Pedimos a Deus que não nos deixe indefesos na violência da tentação. Mas livrai-nos do mal. O mal no Pai Nosso não se refere a uma força ou energia espiritual negativa, mas ao mal em pessoa, que a Sagrada Escritura conhece pelos nomes de tentador, maligno, pai da mentira, Satanás e diabo. Amém. Desde os tempos mais remotos, os judeus e os cristãos concluem as suas orações com um amém, que significa sim, assim seja. Deus, o único tesouro. Sobre o possuir, luz e trevas, Deus e o dinheiro. A razão de ser de um cristão é a razão de ser de um cristão é a busca do único tesouro que pode ser levado consigo. Este tesouro encontra-se na passagem do Evangelho de São Mateus. Onde está o tesouro, aí está o teu coração. Aquele tesouro que nós damos aos outros é que carregamos, é o próprio Jesus Cristo. Podem ser também outros tesouros maravilhosos, como o amor, a caridade, a paciência, a bondade e a ternura. Eles devem ser carregados em nosso coração e devem ser compartilhados com os outros. É o tesouro que realmente vale aos olhos de Deus. É aquele que já desde aqui na terra é acumulado no céu. Voltemos nosso olhar para os valores eternos. Não junteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. A grande herança espiritual não são os valores financeiros, mas os valores eternos, de bondade, de amor e cuidado para com os pobres, o perdão dado, a reconciliação semeada. Esses bens ninguém pode roubar de nós, são os verdadeiros valores da alma. O olho é a luz do corpo, é a luz da vida. Onde está o nosso olhar, é ali que brilha a nossa vida. Que nosso olhar se volte para os valores eternos e não para os bens deste mundo. Que somente Deus seja o Senhor da nossa vida. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está dizendo aos seus discípulos de ontem e aos de hoje
que não podemos ter dois senhores. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Precisamos do dinheiro, porque estamos neste mundo. Agora, o que não podemos é ser dominados pela moeda. Não podemos servir a Deus e querer servir ao dinheiro. Basta ver como o dinheiro rouba os nossos verdadeiros valores e critérios da vida. Basta ver como as pessoas se vendem, vendem o seu caráter, vendem aquilo que são. Basta ver quanta corrupção. É uma verdadeira erupção dentro do coração humano quando se sente atraído pelo gosto, pelo sabor que o dinheiro exerce na vida humana. Confiança em Deus. Jesus não nos explica como e quando se faz presente a providência. Simplesmente nos convida a nos abandonarmos nas mãos do nosso Pai, para quem seus filhos e filhas são as criaturas mais importantes de toda a sua criação, e assim passar da angústia para a confiança. Ao longo dos dias e diante das situações, outras coisas podem se tornarem o centro da nossa vida. É engano pensarmos que Jesus nos ensina a despreocupar-nos. Ele nos orienta a mudar o foco. A nossa confiança precisa estar centralizada em Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregar o teu caminho é colocar os seus planos nas mãos de Deus. Qualquer plano em que Deus não faça parte do objetivo está fadado ao fracasso. Já aquele que coloca Deus em seus desígnios, mesmo com dificuldades, certamente será bem-sucedido. Devido ao pecado, temos a mania de querer fazer tudo sozinho, até mesmo sem a ajuda de Deus, e nossos sonhos ficam confinados em nosso coração. O espírito de independência faz com que cometamos o erro de tentarmos fazer as coisas fora da vontade de Deus. E claro, o fiasco é certo, como uma casa edificada na areia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando compartilhamos nossos desejos com Deus, criamos intimidade e confiança. Mais do que isso, quando Deus é o nosso objetivo, todas as outras coisas passam a ser secundárias, e o Senhor nos conduz no verdadeiro caminho de prosperidade. Entregar os nossos planos, desejos e anseios a Deus é a melhor escolha que podemos tomar. E nós falamos para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após esta exposição do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, nós iremos para as nossas pequenas salas para continuarmos a nossa reflexão. Sempre lembrando que agora é hora de mudar o foco, ou seja, é trazer para as nossas vidas esse trecho do Evangelho. O que esse Evangelho fala para mim? O que ele estimula no meu coração? O que ele me propõe? O que ele me faz refletir? E que atitudes ele me propõe? E o que eu quero falar para Deus como oração a partir desta reflexão? Então, nós teremos aí 30 minutinhos para essa reflexão e, posteriormente, iremos voltar, então, para esta sala principal.